povo, tudo bom? Estão prontos? Estão preparados para a entrevista? Essa entrevista vai ser com Marina Basso. Ela tem uma experiência muito legal que ela vai compartilhar aqui com a gente sobre loja de departamento, sobre banco, enfim. A gente vai falar hoje, vocês vão conhecer um pedacinho do... Todas as entrevistas a gente está trazendo para vocês um nicho diferenciado, um subnicho diferenciado. Vocês estão vendo, todos são nossos alunos e todos esses alunos que estão do lado de cá, eles têm atuado em áreas específicas, eles trazem uma bagagem específica de conhecimento, um escopo de conhecimento que acrescenta muito o nosso grupo de profissionais. Então, a Marina é mais uma e ela trabalha com um nicho diferenciado, um subnicho diferenciado que muitos arquitetos e designers não cogitam trabalhar. E são áreas que são muito legais de trabalhar. Então, hoje a gente vai estar trazendo ela aqui para falar sobre toda essa experiência dela nesses nichos e para trazer para vocês mais esse conhecimento. Vocês já têm visto aqui desde o começo. Começamos lá com a Laisa, depois foi com a Mirtes, depois foi, deixa eu ver se eu consigo lembrar todo mundo, gente. Teve Jeane, antes da Jeane teve alguém, não me lembro quem agora. E aí teve Marina, teve Francisco, hoje lá tem a Marina, amanhã tem Stephanie, eu esqueci de alguém. Não quero esquecer de ninguém. Se alguém se lembrar aí, me avisa. E a gente vai trazendo, em cada um deles tem um approach diferente, tem uma forma de lidar com a situação de forma diferente, tem uma realidade de vida diferente. Então, é muito... A Cris, peraí, a Cris que eu estava esquecendo, a Cris trabalha com restaurante. Então, a gente trouxe todos esses conhecimentos e todas essas entrevistas têm uma visão de um profissional que está atuando na área, que está trazendo a realidade da área para vocês. E isso é fundamental para que vocês tenham cada vez mais clareza do que é trabalhar com projetos comerciais. Nosso compromisso aqui com você é clareza. E estamos com as matrículas para o nosso curso Formação em Projeto Comercial abertas. Então, se você está vendo esse vídeo ainda hoje, dia 11... 11? Hoje é 11 ou 12? Que dia é hoje? Acho que hoje é 12. 11. Pronto, obrigada, filho. Dia 11 de novembro, até às 11h59, você vai ter R$500 de desconto na sua matrícula, para você fazer a sua matrícula. Então, não perde tempo não, corre para cá, vem... Manda um direct pra gente, diz quais são as suas condições. Se você quer fazer parte do curso de formação em projetos comerciais, manda um direct pra gente. A gente dá um jeito de ver como é que a gente te ajuda a estar do lado de cá. Nosso interesse é ter cada vez mais profissionais comprometidos com o nicho de projetos comerciais do lado de cá. Então não perde a oportunidade não, essa oportunidade até hoje às 11h59, nossas matrículas vão ficar abertas até sexta-feira, tá? Mas amanhã e depois vai ser valor cheio. Com um desconto de R$500 é só até hoje, 11 de novembro, às 11h59. Então, a gente está de plantão aqui para te ouvir e ouvir a sua necessidade, ouvir que acordo que a gente consegue fazer com você para você estar do lado de cá. Então, corre para cá, tá bom? Tudo bom, povo que está entrando? Vocês estão joia? Já entrou um bocado de gente aqui. Diva... Eita, eu sem óculos é uma tristeza, gente. Vai dar reflexo, tá? Não repara, não. Diva Amaca. Nossa, que nome diferente, adorei. A Marina tá aí já, nossa entrevistada, já te chamo, tá, Marina? Chaixu Homestaging. A Marina que fez a entrevista, a Média Marina tá aí. Silmara tá aí. Oi, Sil, tudo bom? Jeane também já tá marcando presença. Enfim, enquanto o povo vai chegando, a gente... Quer dizer para vocês que essa jornada que a gente fez desse curso gratuito, Primeiros Passos, amanhã é a última aula, amanhã a gente vai fazer uma retrospectiva. Então, se você perdeu alguma aula do curso, assiste a aula de amanhã, vai ser aqui no Instagram, eu vou estar com a Débora e a gente vai estar fazendo uma retrospectiva de tudo o que foi esse curso, de todas as coisas que a gente passou para vocês. Vamos passar aula por aula e vamos trazer um resumão, aquela coisa assim enxuta do que é que você precisa saber para você começar a atuar agora, mesmo neste momento,
no nicho de projetos comerciais, para você começar a pensar em capital cliente, para você começar a pensar em atuar nessa área. E para realmente mergulhar, aí você vai realmente precisar de um conhecimento mais profundo, e esse conhecimento a gente tem aqui no nosso curso fechado. Se você quiser vir para cá, venha. Beleza? Vamos começar o nosso bate-papo com a Marina? Marina, vou te chamar aqui. Deixa eu só botar um nome aqui, eu não botei das outras vezes. E às vezes a gente fica sem saber, né? Entrevista Marina Basso. Toda vez eu esqueço de botar título, gente. Eu não posso esquecer de botar título, não. Vocês precisam me lembrar disso, viu? Eu tenho a cabecinha de vento mesmo. De vez em quando as informações vão embora. Cadê a Marina? Tá aqui. Bora lá. Vamos esperar ela se conectar. Oi, Clélia. Oi, Marina. Tudo bem? Boa noite. Deixa eu colocar meu fone. Eu esqueci. Filho, pega meu fone pra mim. Porque senão eu não te ouço direito. Porque filho dentro de casa, computador. A Cinda é pequena, né? Já ela tá grandona, já você vai entender o que é ter adolescente dentro de casa. Minha hora vai chegar. Ai. E meu filho virou aqui pra mim e falou assim: mãe, são 4. São 4. Nossa. São 4 adolescentes todos de uma vez. Mas é uma delícia, né? Baita experiência. É uma farra. É uma farra e a gente se diverte muito. Eu falo muito pra quem me pergunta, né? Como é que dou conta, como é que eu lido com isso e tudo mais. Assim, gente, é muito trabalhoso mesmo, mas de tédio eu não morro, não tem depressão que fique, não tem. Simplesmente é uma farra. Eu chego em casa, é uma farra. A semana que eles estão aqui, que eu revezo com o meu ex-marido, né? Ele ficou uma semana aqui, uma semana lá. A semana que eles estão aqui é a semana da diversão. Eu dou gargalhada da hora que eles chegam, na hora que eles vão embora. Que bom, Cali. Marina, tô te ouvindo bem, quero saber se todo mundo tá ouvindo a gente direitinho. Se tiver com algum problema aí de ouvir, por favor, avisem pra gente. Primeiro de tudo, quero te agradecer demais, Marina, por você ter aceitado esse convite, de estar aqui, de estar compartilhando seu conhecimento com essa turma. A gente sabe que a gente tem trazido isso em todas as entrevistas, esse reconhecimento de quem atua dentro da área de projeto comercial já, e toda essa bagagem que vocês que já atuam têm para trazer, para dividir com o pessoal que não tem noção ainda direito do que é trabalhar com projeto comercial, faz muita diferença, é muito esclarecedor. E explode a caixa deles mesmo, porque a grande maioria não tem noção das possibilidades, né, que a gente tem de atuação. Então vou te pedir que você se apresente, diga aí a quem você veio, conta um pouquinho da tua experiência, fica à vontade, fica em casa. Bom, boa noite para todo mundo. Clélia, eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz de estar aqui, poder dividir hoje um pouquinho da minha história com vocês, contar o que eu faço hoje, contar tudo que eu já fiz, né? Bom, meu nome é Marina, eu falo aqui de Porto Alegre, eu sou arquiteta formada pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Há 15 anos já. Então, assim, já fiz muita coisa. Eu, logo que me formei, fui direto... Eu fiz estágio durante a faculdade toda, mas logo que me formei, meu primeiro trabalho mesmo foi já num escritório de engenharia que trabalhava com projetos comerciais. E aí eu comecei a trabalhar num contrato deles, que era para uma loja de departamentos, que ela é uma loja âncora na maioria dos shoppings aqui do Brasil. Então foram 6 ou 7 anos nessa empresa, e essa empresa tinha como ponto forte os projetos complementares. Então para mim foi uma escola. Ar-condicionado, elétrica, eu imagino! PVC, hidro, foi muito aprendizado. Muito aprendizado, foi muito bom, assim, contato com essas áreas afins da arquitetura. Sim. Que são muito importantes. Eu caí na vida real, né? Fundamentais, Caí na vida real aprendendo isso, porque na faculdade, para mim, pelo menos, isso foi passado muito por alto, né? O foco na arquitetura
foi muito mais funcional e estético, mas um funcional não entrava a fundo, claro, nos projetos complementares, né? E aí, quando a gente fala em projetos comerciais, a gente sempre tem a questão do tempo, né? Do prazo. Sim. Então, tem que estar com os projetos complementares super alinhados, senão tranca. Sim. O projeto não sai, Sim. a gente não dá conta do prazo, né? Ou então... E muitas vezes é exatamente isso que você está falando. Às vezes, por exemplo, quando você trabalha, para quem não sabe, loja âncora, gente, são as grandes lojas de departamentos que elas são posicionadas estrategicamente dentro do shopping para gerar circulação dentro do shopping. Então, pode pensar em qualquer grande marca de loja de departamento que você vai saber, essa é uma loja âncora, aquelas lojas que estão em praticamente todos os shoppings. E, às vezes, no processo de aprovação, o projeto de arquitetura é aprovado e os complementares não são, e isso atravanca a obra. E você pensa que numa loja desse porte que a Marina está falando, de ser loja de departamento âncora, isso é algo realmente muito sério, tem que estar rodando muito bonitinho, né, Marina? Segue aí. Exatamente, isso aí. Então foi um aprendizado muito grande nesses 6 ou 7 anos nessa empresa. Depois, saindo de lá, eu fui para um outro escritório que também trabalhava com arquitetura comercial, mais corporativa, que é já os bancos. Ou seja, você já tinha sido picada pela mosquinha, né? Isso. E é muito bom. Esse setor, assim, ele tem algumas qualidades que as outras áreas de projetos não têm, né? Eu até, depois disso, passei um tempo pelo mercado imobiliário e aí já notei as diferenças e algumas coisas que começaram a me incomodar um pouquinho, porque assim, no projeto comercial a gente tem novidade toda semana, é coisa nova acontecendo, é muito dinâmico e o processo do início do projeto ao fim da obra é muito rápido. E isso, para mim, é a parte mais interessante que tem, porque tem coisa nova acontecendo sempre. Então não cansa, não tem rotina. Mesmo eu tendo trabalhado com o projeto de uma loja âncora, que ela, claro, tem uma padronização, né? Todas as lojas seguem as mesmas diretrizes, mas era sempre novo. Isso não me cansou. Mesmo 6 ou 7 anos trabalhando com a mesma marca de loja, é interessante de ver a evolução também que a loja teve nesses 6 ou 7 anos e agora como ela tá maravilhosa também, evoluiu muito. A tecnologia mudou demais, assim, até interferindo na maneira de fazer os projetos. Isso é muito legal, porque a gente lida com essas questões de tecnologia o tempo inteiro. Alguma coisa surge nova no mercado e aí você traz aquela linguagem para dentro do espaço. Você está trabalhando com um nicho, daqui a pouco surge um outro que te interessa também e você migra para ele. Às vezes dentro da mesma marca, aquilo que eu já falei, às vezes você pega uma rede de filiais e quando você chega lá pela, sei lá, loja número 50, 55, você já está começando a rever o projeto, já está adaptando ele, porque já tem mudança, já tem uma outra linguagem, já tem coisa nova no mercado. Então, assim, você está se renovando o tempo inteiro, né, Marina? É muito interessante isso no projeto comercial, tanto de varejo quanto no corporativo também, né? E aí, uma coisa que eu vejo que hoje pesa muito no meu dia a dia dos projetos é a questão de normas. Falou agora em atualização, né, Clélia? A gente tem, em função das normas, que está sempre revendo os projetos. Sempre atento a cada detalhe que muda nas normas, tem alguma coisa para rever nos projetos. A gente falou hoje de manhã na nossa live da manhã exatamente sobre essas questões de norma. A gente tem um módulo do curso que é só sobre norma, mas são as diretrizes gerais. Você tem que obrigatoriamente estar se atualizando. Agora a gente teve um exemplo assim gritante disso, que foi a história da pandemia. Tudo mudou dentro dos espaços. A largura dos corredores mudou, a forma de entrada e de saída, a dinâmica de limpeza da área de varejo, para clínicas e para consultórios, mesma coisa, para hospitais, a mesma coisa, para corporativo, então, que é um espaço que foi para home office e agora está voltando parte institucionalizado realmente num espaço e parte em home office. Isso tudo teve que sofrer uma adaptação e as normas estão sendo todas revisitadas por conta disso. Então a gente tem que estar atento mesmo. Toda vez, às vezes a norma muda e se você não checar, você ainda vai ficar com a cabeça com a norma antiga.
Então você tem que estar se atualizando. Todo projeto que você vai fazer, por mais que eu tenho uma pastinha em minhas pastas, né, meus processos. Tem uma pastinha aqui que é só de norma. Aí tem uma série de shoppings lá, todos os shoppings que eu já trabalhei, tem lá os cadernos técnicos de todos os shoppings. E aí tem uma lá que são as locais. E aí dentro das locais, eu tenho que toda a loja que eu vou fazer, por exemplo, se eu for fazer um projeto de rua aqui em Brasília, a cidade é tombada, né? Então você precisa ter toda uma normatização, tem todo um processo de aprovação que ele demanda uma burocracia e você tem que estar com isso em mente e essas normas vão se adaptando. Então, por exemplo, a gente tem aqui nas entrequadras a história do puxadinho, que foi um sistema de acréscimo na loja já existente, que deu muito pano para manga, era irregular, ficou regular, aí quando regularizou já teve adaptação, já teve modificação, então se você não está atento a isso, você simplesmente se embanana todinho e aí você pode perder tempo, porque o pior de tudo é perder tempo, né, Marina? Exatamente. Você faz e tem que refazer porque você não viu a norma. Não, mas é que isso no projeto comercial não pode acontecer, a gente não pode dar chance para isso. Exatamente. O cliente não tolera isso. Porque ele precisa do retorno financeiro para ontem, ele tem que inaugurar, ele tem todo um sistema já programado por trás para o dia da inauguração, de abastecimento, de logística, tudo, então simplesmente não pode acontecer. Tem certos erros que a gente não pode cometer, né? Mas de vez em quando acontece, claro, e aí é preciso contar com os parceiros, né? Então é importante ter uma rede de apoio, assim, tanto em projeto quanto em obra, para todas as horas. Por isso que a gente fala que fornecedor é melhor amigo, né? Porque na hora do perrengue de obra, e normalmente o problema dá na obra, tá, gente? Eu vou mentir, não. O problema dá na obra, às vezes dá em projeto, às vezes você tem problema de aprovação de projeto, mas às vezes o problema dá na obra e você tem que dar a solução. Você que é o arquiteto responsável pelo projeto, você tem que dar a solução para aquilo de forma rápida, de forma assertiva. E várias vezes eu recebi ajuda de fornecedores, de prestadores de serviço, no sentido de que não, Clélia, isso aqui vai ser mais rápido, isso aqui, olha, porque você começa a ver as soluções e você fala, caraca, eu vou ter que adaptar isso aqui. Aí a pessoa chega junto contigo e fala, cara, olha aí, se a gente fizer assim, assim, assado, a gente vai conseguir fazer mais rápido e vai dar tempo e tal. Então, esse diálogo, essa parceria, gente, que vocês têm que ter, essa solidariedade entre os fornecedores e prestadores de serviço e o seu escritório, faz muita diferença na hora da implementação do projeto. Porque o projeto comercial realmente é um trabalho em equipe, né? Não se faz sozinho, tem que contar com uma equipe bem alinhada, todo mundo focado no mesmo objetivo e sabendo das regras do jogo para chegar nessa meta, né? Quando você trabalhava nessa loja de departamentos, você era contratada da rede, não é isso? Não, eu era contratada desse escritório que fazia os projetos para essa rede. Né? Entendi. E aí já era um escritório estabelecido, com vários profissionais e tudo mais, né? Lá dentro nós desenvolvíamos todos os projetos, a arquitetura, todos os complementares, com exceção do estrutural. Lá dentro só não se fazia o estrutural, né? Mas se subcontratava e dava muito certo essa coesão da equipe dava certo, porque era no tempo assim, que não existia o sistema BIM, não é isso, eu acho que ele existia, mas a gente não aplicava, isso foi em 2000 e pouquinho, né? Então, não tinha isso, o projeto não era em 3D, era no máximo uma fachada, que a gente fazia uma imagem ali para aprovar, mas o projeto das instalações complementares, principalmente, não era nada em 3D, né? E isso é muito legal porque aí vocês já estão ouvindo aí, é uma realidade de um escritório que faz todos os projetos. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, Cleide, mas eu vou fazer só arquitetura, eu faço os complementares, eu faço parceria, eu faço isso. O ideal, gente, é que vocês tenham a possibilidade de olhar todos os projetos. Seja com um parceiro que você vai ter liberdade total de chegar para ele e falar, olha, não dá para você dar essa solução de complementar porque isso vai prejudicar a arquitetura, vamos pensar uma outra forma de fazer isso. Ou o parceiro chegar para você e falar, Clélia, não dá para fazer isso aqui do jeito que você estava
querendo, a gente tem que passar uma tubulação aqui, a gente tem que passar um duto de ar-condicionado, a gente tem que trabalhar com isso aqui, então essa altura de forro tem que baixar, ou então a gente tem que dar uma solução aqui por onde passa essa viga, porque não está dando para passar por baixo. Esses tipos de diálogos, você tem que ter muita liberdade, tem que passar pelo seu escritório, essa análise, essa compatibilização, por mais que o seu escritório possa até não fazer, mas você tem que ter ciência de tudo que está acontecendo, porque as soluções de arquitetura do projeto que você idealizou passam necessariamente pela compatibilização entre todos os projetos. Então, compatibilização de projeto na área comercial, eu diria que é quase um calcanhar de Aquiles. Se você não fizer muito bem feito, a chance de você ter uma dor de cabeça dentro da obra é gigante. Exatamente. Gigante. E ainda mais agora que a gente tem todo o sistema BIM que está sendo bastante difundido, eu acho que ele veio a contribuir muito com essa parte. É ótimo, né? Ele é muito legal. É muito bom, assim, até para visualização do pessoal da obra, né? Para eles entenderem desvios de tubulação e furações e passagens. Facilita bastante, assim, a tecnologia tem nos ajudado demais. E você hoje trabalha também com os complementares no seu escritório? Hoje também. Hoje eu trabalho para um escritório que, então, faz os projetos para bancos, né? Aqui, bancos brasileiros. E nós temos a equipe de arquitetura e alguns engenheiros também. E subcontratamos os terceirizados, os complementares, né? Ar-condicionado, elétrica, é tudo o pessoal de fora que faz. Mas a gente faz a compatibilização, sim. Tem que ser feito, legal. Não tem como não. E tem que prever ali no cronograma o tempo para fazer isso, refazer ajustes de projeto dos complementares da própria arquitetura, porque sempre dá, né? Mesmo fazendo o projeto todo em 3D, sempre tem alguma coisinha para ajustar. Sempre. Mas faz parte da nossa realidade. Faz parte do projeto. O projeto até por causa de prazo, né, Marina? A gente tem, às vezes a gente tem muita coisa, gente. Às vezes, quando a gente falou das questões que você tem que tomar algumas decisões que são decisões solitárias, elas passam inclusive por isso, por você saber que de repente você não vai detalhar tanto alguma coisa dentro no teu projeto, porque quando você chegar na obra você vai ter que estar lá para conversar com os profissionais, para poder realmente entrar numa solução prática sobre aquilo. Então assim, você tem que garantir todo o background o máximo possível. Mas às vezes, por exemplo, se tem um pilar que está escondido, se você supõe que ali tem um pilar ou tem uma tubulação e está escondida por um mobiliário que você não conseguiu identificar nem no levantamento, nem na documentação que você teve acesso antes, você só vai descobrir que aquilo ali existe na demolição, você não vai parar de fazer o projeto e esperar a demolição para você fazer o projeto. Você vai fazer o seu projeto com uma dedução de que ali pode ter alguma coisa que vai ser um fator limitante. E aí você já pensa nas soluções. E na hora que acontece mesmo, é a hora que você vai lá e fala assim, epa, tinha, beleza. Não tinha, ufa. Eu adoro ufa. Quando a gente dá ufa na loja. Isso é ótimo. E então, os projetos de bancos, que é o que eu continuo trabalhando atualmente, a gente tem toda essa compatibilização, a equipe trabalhando em conjunto, mas ultimamente eu venho trabalhando também para banco, mas fazendo não mais agora os projetos de agência, mas sim trabalhando num projeto de pesquisa e desenvolvimento para atualização de padrões desse banco. Que legal! Então, isso passa por toda a revisão dos cadernos do banco, todos os manuais que são depois aplicados a nível Brasil. Então, por isso até que eu falei das normas antes, a gente não se detém às normas locais, mas tem que atender a todas as normas que são nacionais, né? E pensar nos regionalismos também, pensar que o que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, eu não tenho numa cidade no interior do Pará, por exemplo. Né? E aí os projetos, as diretrizes de projeto precisam englobar todas essas situações. E ao mesmo tempo precisa ser viável economicamente, precisa ter uma logística que dê conta disso, né? Questão da sustentabilidade entrando forte nos projetos. Fundamental, agora. Né? Fundamental. Exatamente, até no setor bancário, né? Isso vem
Dentro do nicho de bancos, pensando aqui, o nicho de bancos ele entra na parte institucional corporativa, né? E a gente trabalha, eu estou falando isso porque o meu primeiro estágio foi em banco, foi no Banco do Brasil, aqui em Brasília. Eu fui a primeira estagiária do Banco do Brasil aqui de Brasília, da área de arquitetura. E eu lembro que eu trabalhava muito com a parte corporativa do banco na época. E o DEPIN, chamava DEPIN na época, hoje em dia nem existe mais. Eu já fiquei sabendo com um amigo meu que era diretor de lá, que não existe mais o DEPIN. Eles concentraram e terceirizaram muitos serviços, mas ele tinha núcleos. Então tinha um núcleo de engenharia, que é quem fazia a construção das agências, tinha o núcleo do corporativo, tinha o núcleo do projeto de arquitetura das agências. Então, assim, tem muito trabalho dentro dessa realidade de banco, né, Marina? Muito, muito. E questão de acessibilidade, a gente tem que estar sempre de olho, porque numa agência bancária, a gente recebe... Não tem como direcionar o público, não é como uma loja de brinquedos, por exemplo, que tem o seu nicho, a gente sabe delimitar quem será o cliente. Num banco, no caso esse que, para quem eu estou desenvolvendo agora esse trabalho, é muito amplo, é toda a população, então tem que pensar muito nos idosos, pessoas com visão restrita, né, visão parcial, então a questão de normas, de novo, entra muito forte nisso. Aí na área administrativa dos bancos, nos edifícios administrativos, toda a questão de ergonomia para os funcionários na própria agência também, mobiliário especial que a gente tem que fazer laudos, certificações, né, é muito conhecimento específico, assim, é trabalhar com muitas pessoas, é uma equipe muito grande e cada um na sua especialidade. É muito interessante isso. Muito bom, a equipe é ampla. Uma coisa que eu acho muito legal também é exatamente porque você vai lidar com uma burocracia que é típica dos bancos e em que tudo é muito... tem que estar muito redondinho. Não é algo que assim, porque como eles terceirizam alguns serviços e alguns outros serviços eles já têm de praxe, essa coisa que você falou, já existe uma linguagem. Então, o amarelo do Banco do Brasil é um amarelo específico, o azul é um azul específico, isso tudo tem que ser normatizado, isso tudo tem que ser replicável. Então, na hora que você vai fazer um caderno técnico, você vai preencher, tem todo um padrão que você tem que seguir. Por quê? Porque aquele padrão ele tem que ser legível para quem vai executar, ele tem que ser legível para o cara que vai administrar aquela implementação, ele tem que ser... Então, isso tudo, essa normatização, ou seja, é muito processo, né? Você tem que entrar no processo do banco para você se adequar e conseguir realmente desenvolver um projeto e permanecer ali como um profissional qualificado, porque ali também é um nicho onde se você pisou lá dentro, você tá, e se deu bem, você fica, né? É verdade. Antes de começar o projeto de uma agência, tem que fazer um mini curso, assim, tem que pegar todas as apostilas, todos os cadernos, ler e entrar a fundo naquilo, porque é muita norma, é muito detalhe, mas assim, depois que isso está incorporado, o trabalho deslancha, só vai e é muito bom. A gente vê produção, a gente vê o projeto melhorando. A cada nova agência, a gente faz melhoria na que já foi do projeto anterior, teve um retorno da obra, então implementa as melhorias, né? É um processo de alimentação contínua e muito rápida, né? Porque é muito trabalho, são muitas agências, é muita demanda de serviço. Então, as oportunidades de fazer melhor a cada vez são muitas. Isso é muito bom. Isso é fantástico no projeto comercial. É aprendizado contínuo. É sempre. Né? Isso é uma das coisas que me encanta também. É exatamente aquela coisa de que, cara, você não vai nunca estar num lugar numa zona de conforto que demore muito tempo.
Não. Você vai estar numa zona de conforto que ela vai durar só um pouquinho para você respirar. Você fala assim, ai, tá, agora deu uma tranquilizada. Daqui a pouco surge uma novidade e o mais interessante é porque a gente não sai da zona de conforto porque a gente é obrigada, é porque a gente quer. Quando você vê, eu lembro quando surgiram as portas detectoras de metais que foram instaladas nas agências, a revolução que foi aquilo, porque era algo que não existia. Vocês não sabem, o pessoal mais novo não sabe disso, mas, gente, os bancos não tinham porta de detectora de metais, não. Você entrava, saía, era a coisa mais comum do mundo, não tinha esse negócio, não. E quando chegou, eu lembro que foi uma revolução. Por quê? Porque era um trombolhão, era um troço grande, que tinha determinadas instalações, que tinha uma série de especificações e especificidades que, cara, para você implementar aquilo dentro de uma agência, às vezes a agência precisava de uma reforma, e aí o povo já aproveitava e reformava a agência. Não, vamos reformar. Esse é um dos encantos do mundo da arquitetura comercial, corporativa, né? É um trabalho que não acaba nunca, ele está sempre se renovando e nós, profissionais, por consequência, estamos sempre vendo coisas novas, estudando, a gente não pode parar nunca. Então, não dá para se entediar, gente. Não dá para se entediar. Não dá tempo de se não entediar. Dá tempo. Não dá tempo. Exatamente. Não dá tempo. Quando você está começando. Fala. Não, é isso. Cronogramas apertados. Quando você começa a se adaptar, a se ajustar e achar que está confortável, vem uma mudança e vem uma pandemia e muda tudo, Exato. Vem uma porta giratória e muda tudo. Isso, exatamente. Não tem jeito, gente. Isso é muito interessante e é muito legal você entender, assim, por exemplo, uma das coisas que é muito... que a gente tem que estar muito comprometido quando a gente quer trabalhar com esses tipos de projeto, que é projeto institucional, projeto de banco, projeto de área corporativa, é que você precisa ter muita ciência do andamento da obra, né, Marina? Porque às vezes você pensa numa solução diferenciada que vai comprometer e assim... Está abrindo uma agência nova, aquela agência, eu não sei se ainda tem isso, antigamente eles tinha data de inauguração. Então, assim, não dá para atrasar a data de inauguração da agência, entendeu? Não. Exato, exatamente. Você precisa estar preparado e pronto e com um olhar bastante técnico e crítico para saber o tempo que você vai ter de projeto e o tempo que você vai ter de implementação daquele projeto. Para você não bolar nada que atravanque o caminho. Não tem essa opção, não existe. Tem que dar certo e pronto. Né? Não tem opção. E é muito interessante porque assim, quando você faz eu trabalhei mais na área de corporativo do banco, eu não trabalhei tanto em agência. Eu cheguei a participar de um outro projeto de agência, mas era mais como observadora, porque eu era estagiária ainda, eu estava na faculdade, né? E eu queria aprender e eu queria saber como é que aquilo funcionava, mas eu trabalhava mais na área de corporativo. E é muito interessante você ver as dinâmicas de soluções dentro de uma instituição de alto porte, porque instituições como o banco, gente, são instituições muito grandes, elas têm muitos departamentos, são muitas agências, são diretorias, aqui em Brasília, então, que a sede do banco estava aqui, então a gente tinha desde a presidência do banco, a gente atuava desde a presidência do banco até a agência, então você ia de tudo, até aquele departamento pequenininho que você só tinha que movimentar armário, que ele era delimitado. As divisórias, não tinha divisório, as divisórias eram os armários. Então, assim, a gente movimentava os armários para criar os espaços de funcionamento, a sala de reunião, e aí você tem que conversar. Então, assim, a primeira experiência que eu tive de ouvir quem usa esse espaço corporativo foi exatamente numa experiência de banco. Porque isso é fundamental, né? Quando você vai fazer um projeto e que você precisa atender uma demanda que é específica de um departamento, de um diretor, de alguma coisa, você precisa ouvir essa pessoa que está atuando ali para saber como tirar o melhor partido. Exato, exatamente. E nisso, eu gostaria até de colocar aqui como é que a Escola de Projeto Comercial me ajudou nesse ponto. Por quê?
Eu vinha de uma trajetória de trabalho com loja de departamentos, que ela é toda regrada, ela já tinha todas as diretrizes de projeto, e depois os projetos de agência, que também já vem com todas as diretrizes, não tem muita inovação para o escritório de arquitetura lá da ponta fazer, né? Ele tem que seguir as regras que vêm da diretoria, da instituição, né? Da instituição, exatamente. Mas, e até pela minha formação, todo histórico, já eu vim com essa veia muito técnica dos projetos, né? E, na verdade, nunca tinha um contato com o cliente final mesmo. Eu tinha contato com o pessoal do banco, com o pessoal lá, o dono das lojas, que demandavam os projetos, mas não com o cliente final. E agora, nesse contrato que eu estou trabalhando, como é uma proposição de inovação, de melhorias e tudo isso, o fundamental é pensar no cliente final. E aí que a escola de projeto comercial veio trazer para mim um olhar diferente. Porque é claro que vocês trazem um conhecimento técnico, tem toda uma bagagem gigantesca, tua e da Débora, vocês têm muita experiência já com todo esse mundo da arquitetura comercial na parte técnica, mas também, e talvez mais importante ainda, é a questão de lidar com o cliente, como se posicionar no mercado perante esse cliente, perante o cliente do cliente, analisar todas as sensações que a pessoa vai ter, a experiência da compra, a experiência de vivenciar o espaço. Então, a escola de projeto comercial me auxiliou muito com esse olhar. O olhar mais sensorial, o olhar humano mesmo na arquitetura. Né? Porque eu, da parte técnica, já estava ok lá, nessas grandes lojas e nos bancos, ok. Mas e como que você pratica muito, né? Em loja de departamento, eles estão sempre de olho nessas atualizações e tal. Mas às vezes a gente precisa de um olhar um pouquinho mais treinado, né? Um olhar mais humano, assim, mais para a sensação realmente do cliente final. E para mim, a escola de projeto comercial foi esse clique, assim, foi me levar a pensar muito mais nesse lado, muito mais do que eu vinha sempre pensando, né? Então, para mim, o que a escola de projeto comercial acrescentou, vem acrescentando até hoje, porque eu continuo sempre, se possível, acompanhando as lives, as aulas, as nossas aulas ao vivo, que acontecem todos os meses, né? Nossa aula fechada, as nossas discussões, o grupo no Telegram, que é fantástico. Para mim, veio enriquecer muito nesse sentido. Foi demais, assim, muito... Me completou bastante, assim, a visão minha dos projetos. E que legal, porque aí eu imagino assim, primeiro eu fico muito feliz assim, de ouvir, a gente conversa pra caramba, a gente tricota lá no grupo, a gente conversa no particular, a gente tem essas coisas, mas só quando a gente faz entrevista que a gente realmente sabe como é que as pessoas estão. Então, eu morro de rir, que assim, eu adoro ouvir as histórias, porque é interessante como cada aluno que a gente tem, ele tem uma apreensão de profundidades do curso diferenciada. Eles não tem algo que a gente possa dizer assim que não funcionou. A gente vê todos vocês dizendo que vocês, isso aqui me puxou mais, isso aqui me puxou mais, isso aqui abriu meu olhar e tal. Então, assim, é muito legal a gente ver que realmente aquela ideia, aquela sementezinha que a gente plantou lá, ela gera resultado em profissionais dos mais variados níveis, né? Você vê que tem desde o recém-formado até, eu estava brincando com a Débora, né? Somar a experiência de todo mundo que faz parte do nosso grupo de profissionais dá mais de 300 anos. Acho que sim. E a gente tem gente de peso, assim, porque às vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Pô, mas eu vou lá, mas eu já estou no mercado, eu já trabalho com isso e tal. Mas não é só o trabalhar com isso. Exato. É você se permitir dar um passo além do básico. É o que a gente fala. A gente quer gente do lado de cá comprometida com a profissão, e nós temos. A Marina é comprometida, Francisco é comprometido, o Média Marina também é comprometida, Jeane, a Cris, a Mirtes,
a Stephanie, a Liza e todos os nossos alunos, eles são muito comprometidos em fazer diferença profissional, em levar esse olhar a sério. E o que eu achei mais legal do que você falou agora, Marina, foi porque você falou que você está atuando agora exatamente nesta área, que não é a área tão agência, mas a área de concepção, né? Exatamente. Que é também uma área, é quase como você fazer... É porque existem vários níveis de atuação e vários produtos que a gente pode prestar nos vários níveis diferentes de nichos que a gente atua. Então, quando você fala, por exemplo, de uma rede de franquias, você às vezes vai fazer um caderno técnico de franquias, só esse caderno técnico já é um produto por si só, porque ele contém ali uma série de informações. Nos bancos e nas instituições, você tem algo semelhante a isso. Você tem um caderno que é é quase como se fosse a Bíblia, é a linha mestra, a diretriz mestra de atuação. E essa pesquisa que você está fazendo é exatamente para que você consiga, para que o banco tenha uma possibilidade de gerar produtos alinhados com uma expectativa do próprio consumidor dele, né? Exatamente. Então esse trabalho de pesquisa, eu estou imaginando aqui, eu nunca fiz isso, mas eu fico imaginando que deve ser assim incrível, porque você deve ver coisas e situações as mais diversas possíveis, né? E é interessante projetar isso, por exemplo, para daqui a 20 anos. Como é que serão as agências bancárias? Não é? Porque hoje nós temos uma população que hoje é idosa, que não é muito digitalizada, então ela vai na agência, ela vai lá para conversar com o gerente, para ver o extrato, porque não sabe olhar pelo celular. Mas daqui a 20 anos, será que isso vai acontecer? E aí, que tamanho será que vão ser as agências? Porque hoje já existe uma tendência de redução, mas mesmo assim a gente tem muitas agências bancárias, né? Mas será que no futuro vai ser necessário tudo isso? E como é que vão ser as transformações nas agências? Né? Como é que a tecnologia... Quais são todas as novidades, todas as possibilidades que ela vai trazer para essa interface do banco com o usuário e como isso vai se refletir ali no ponto físico, né? Então, tem muita coisa para fazer, para pesquisar nessa área bancária, assim. É muito interessante, muito instigante. E essa projeção de futuro é um exercício, gente, que a gente que trabalha, por exemplo, em varejo, você tem que estar olhando o tempo inteiro, porque as tecnologias hoje mudam muito rápido. Eu estava falando ontem com o Francisco, a gente estava falando que ele atua bastante em área de supermercado e tudo mais, e eu estava falando da experiência do self-checkout, né, da história de você ir lá e fazer, e passar suas compras, e pagar, e ser autossuficiente até nisto. Então eu fico imaginando que uma evolução dos bancos, o banco já é uma coisa que é meio fria, digamos assim. As pessoas vão ao banco porque elas têm que ir, porque elas estão obrigadas. Minha mãe agora trocou, foi muito bonitinho de ver. Minha mãe sempre foi no banco, exatamente por isso. Ela já tem 85 anos. E ela ia ao banco porque ela gostava do caminhar, de sair, de ir lá, conversar com a atendente e tal. Ela tem toda essa coisa. Aí a gente trocou o celular dela e aí a gente colocou o banco virtual lá. E aí ela descobriu, ela estava achando um barato aquela história de poder fazer as coisas todas no celular. E eu fiquei olhando as reações dela aí eu brinquei com ela, né? Eu virei para ela e falei assim, mãe, e agora? Você vai continuar indo no banco? Ela falou assim, filha, você sabe que eu não sei mais? Porque é uma quebra de paradigma dela. Exato. E isso que você está falando é exatamente isso. Quais são os paradigmas que vão ter que ser quebrados daqui para frente em uma instituição bancária, onde você está lidando com dinheiro, onde você começa a lidar com a concorrência dos bancos online, dos bancos virtuais. Isso. Então, toda essa logística, essa estratégia, ela tem que ser realmente muito bem pensada. E isso, gente, olha, estou falando que empresário empreendedor tem que ver negócio o tempo inteiro. Olha que produto fantástico você tem para oferecer, não só para banco, mas para um bocado para redes de loja, para redes de varejo, para redes de clínicas e tudo mais. Quer dizer, você vai vender um produto de um olhar de projeção de futuro, de alteração daquela marca ao longo dos anos. Quer dizer, é uma oportunidade de negócio que você tem, mas você só consegue fazer isso quando você já tem uma bagagem, já tem uma preparação. Porque se você fizer isso de forma leviana, aí você tem um problemaço, né? Porque aí você vai... riscos.
E é muito sério mesmo, porque as consequências dessa projeção, elas são muito rápidas. Então, a chance de dar ruim e você ser o responsável por algo que deu ruim é realmente uma chance palpável. Você tem que estar comprometido com isso. Mas é uma área que eu já brilhei os olhos aqui. Plim! Toda vez que eu converso com a Marina vem com alguma coisa que eu faço plim! Ai, essa é a magia da arquitetura comercial, né? É muita novidade sempre, é muita coisa acontecendo. Não tem marasmo, não dá tempo de ficar entediado na arquitetura comercial. E isso que é o que eu mais gosto nessa área. E eu fico imaginando o que é você fazer essa projeção, fazer esse estudo e depois você ver ele sendo implementado. Deve ser, sim, um prazer gigante, porque a gente faz isso a um nível menorzinho, né? A gente faz isso quando a gente faz a concepção do projeto, que a gente desenha e entrega. Agora, eu fico imaginando você fazer isso com uma projeção de 20 anos, para você pensar na implementação disso ao longo dos anos e ir adaptando essa realidade conforme as coisas, as necessidades vão surgindo. Quer dizer, eu vi, o meu maravilhoso mundo de Clélia vai assim. O maravilhoso mundo de Clélia entrou em cena agora. Entrou, viajei aqui, se você me deixar, eu já tô assim, viajando nas soluções. Deixa eu te perguntar, como é que você chegou na gente, Marina? Eu vi algum anúncio no Instagram, foi diretamente pelo Instagram, porque eu estava já muito focada pesquisando a arquitetura comercial, essa questão de me aprofundar um pouco mais, né, porque eu estudei, fiz vários cursos, adoro estudar, né? Fiz vários cursos nos últimos anos, mas nenhum específico de arquitetura comercial. Era mais de gerenciamento, de liderança, muita gestão também, né? E comecei a procurar mais especificamente arquitetura comercial e apareceu a Escola de Projeto Comercial, felizmente. E aí... Vocês fazendo aquelas lives, as lives no carro que tu fazia, Débora, esperando a tua filha. Nossa, final de tarde. Me lembro Era de assim uma que eu mesmo. tava fazendo a live e disse assim, ai, agora o sol aqui não tá bom, peraí que eu vou trocar o carro de lugar. E aí foi lá. Foi mesmo. Gente, eu fazia isso mesmo. No começo a gente faz, de vez em quando a gente dá umas doidas assim, mas é porque a minha filha estava estagiando, na verdade ela estava como jovem aprendiz, e aí eu tinha que buscá-la, e era exatamente no dia da live, aí eu fazia a live do carro. Mas era muito bom. Nossa, o conteúdo sempre foi muito rico e muito real, né, Clélia? Sem enrolação, contando assim sem mimimi. A vida como ela é, o que acontece e trazendo temas polêmicos também, depois em outras aulas, outras lives, né, a gente conversando sobre a RT, não a RT de anotação de responsabilidade técnica, mas como reserva técnica, e falando sobre ética. Isso não é em qualquer lugar que a gente tem a chance de ter um diálogo sobre esses assuntos, né? Então, assim, sou muito feliz de ter encontrado vocês. Assim, abriu minha mente, meu ângulo de visão aumentou, assim. Foi um ótimo investimento, assim, esse curso foi demais e traz frutos até hoje, vai trazer ainda por muito tempo, com certeza. E agora você faz parte do time, acabou, né? Acabou, agora não tem jeito não, já faz parte do time, entrou, acabou. Nossa turma lá. A gente aqui, a gente não tem mimimi não, né? A gente fala a vida real mesmo, a gente é muito sincera, muito honesta. E a gente, eu e a Débora, quando a gente sentou para pensar sobre isso, gente, foi exatamente porque essa foi uma das grandes dificuldades que nós tivemos. Entendeu? Eu não tive tanto porque eu participei de uma sociedade por 15 anos, a minha primeira sociedade durou 15 anos, e eu peguei uma mentora que era muito, muito franca, muito honesta, muito ética, e ela falava das coisas, ela vivia o que ela falava, ela não era incoerente, ela não falava uma coisa e fazia outra, ela era muito comprometida. Eu testei um exemplo aqui outro dia lá no curso, que ela era absolutamente contra fumar, né? Fumar cigarro.
E um dia um cara chegou para fazer uma tabacaria com a gente, perguntando se a gente fazia, veio querendo fazer com a gente, sabendo que a gente era um escritório muito bom e que ele queria fazer com a gente. E aí ela sentou comigo e falou assim: Clélia, eu não quero fazer. Eu não quero fazer porque eu não concordo, não é legal, não acho que isso é um projeto legal. Queria conversar com você. Eu, por mim, não teria tantos problemas assim de fazer, mas para ela realmente era uma questão e a gente acabou realmente abrindo mão do projeto, porque era uma questão que ela tinha com um princípio de vida dela, que ela trouxe para dentro da empresa e que ela propôs para a gente e a gente concordou. Então, assim, eu acho que esse comprometimento ético, ele é fundamental. E você tem que falar o que você vive, você tem que falar da realidade do dia a dia. Quando a gente fala que é realidade, vida real, sem mimimi, sem firulação, é porque tem muita gente que promete mundos e fundos, venha trabalhar com projetos comerciais, você vai ser lindo, você vai trabalhar com as grandes marcas, e a gente que trabalha mesmo no batidão, gente, a gente olha em volta e você vê assim, cara, as grandes marcas são legais, são. Você quer trabalhar com as grandes marcas, tá tudo certo. Pode trabalhar com as grandes marcas, mas se prepara para isso, tá? Porque quanto maior a marca, maior o tubarão que tá do lado de lá. Só que, cara, olha para a rua, olha para as pessoas que estão do teu lado, olha para o comerciante que está do teu lado, que está precisando de um olhar técnico, de um olhar que vai fazer com que... Cara, a gente não tem noção do batidão que esses empresários sofrem. O tanto que eles lutam para ficar mantendo o negócio com coisas que às vezes você, com seu olhar técnico, vai lá, oferece alguma coisa para ele, oferece uma modificação. Às vezes a primeira modificação vai ser uma coisa simples, só para ele saber que você sabe do que você está falando. E aí, quando ele implementa, que ele vê resultado, ele fala, opa, peraí que aqui tem coisa, porque empresário cheira negócio, gente, ele cheira coisa boa. Se ele sentir que tem coisa boa, ele vai. Então, quando a gente traz essa proposta para vocês, é exatamente por isso. Então, isso que a Marina está falando, que os outros alunos falaram, enche o nosso coração, porque assim, a gente não está prometendo para vocês aqui um mar lindo, tranquilo, que não vai ter altos e baixos. Lá nas nossas aulas mensais, a gente tem aulas ao vivo mensais, todo mês a gente se encontra, a turma toda lá, para bater papo, e a gente abre o coração mesmo, fala dos causos que deram certo, fala dos causos que deram errado. Gente, socorro, estou com uma situação, como é que eu lido com isso? E essa troca é realmente o que vai fazer da gente, e inclusive de mim e da Débora, um profissional melhor cada dia. Então, assim, é um sonho realizado. É um sonho realizado. Maravilhoso. É muito bom. E poder contar com... Exatamente. Com gente de peso assim. É muito bom poder contar com esse grupo todo, é demais. Nossa, me sinto muito feliz, de novo, digo isso, me sinto muito feliz por estar junto com vocês, por ter tido a sorte de conhecer vocês. Muito bom. Que coisa boa. Bom, é demais te ter do lado de cá e saber que vocês estão vendo, gente, tem gente que atua em tudo quanto é nicho. Tudo quanto é nicho. E todos os nichos estão ok. Não existe só o nicho de moda. Pelo amor de Deus. Vem trabalhar com outras coisas, porque o mercado está carecendo, né, Marina? Você mesmo já deve ter esse testemunho para falar. Que não, quantos escritórios que você conhece que são especializados em trabalhar, por exemplo, com bancos ou com loja de departamento? O mercado carece de profissionais competentes, assim, pessoal especializado, bastante dedicado. Nem sempre a gente encontra o profissional que precisa para desenvolver determinados serviços, né? Então, porque às vezes tem profissional e eles estão cheios de trabalho. Então, falta gente nessa área, tem trabalho para todos, porque trabalhando direito tem demanda, sim. Tem trabalho para todos. Ótimo. Marina, tem uma pergunta aqui para você, ó. Delícia. Marina, você usa BIM para projetar? Como é o fluxo de trabalho, detalhamento, render, etc? Fala um pouquinho disso pro pessoal. Lá no escritório nós usamos o BIM, sim, para fazer a parte de projetos, né? Esse contrato que eu estou agora, a gente não desenvolve o projeto das agências em si. A gente desenvolve protótipos de mobiliário, por exemplo, a gente pesquisa materiais, pesquisa sistemas novos. Então, assim, claro, o projeto de mobiliário a gente usa um software BIM, faz a renderização também,
mas muito do que a gente faz não envolve o programa em si, o sistema BIM, né? Porque nem sempre num processo de pesquisa e desenvolvimento precisa realmente desenvolver o projeto, né? Muita pesquisa, exatamente. Mas sim, lá no escritório nós usamos o BIM em todas as etapas, desde o conceitual, né? No caso, as equipes que realmente fazem os projetos das agências e dos edifícios administrativos, dos outros contratos, usam o sistema BIM desde a concepção, passa pela aprovação do cliente, pelo detalhamento, depois extração de dados para fazer checklist, para fazer orçamento. É um fluxo assim completo de informações, é um sistema que veio para agregar muito. A gente não consegue mais imaginar o fluxo de trabalho não sendo dessa forma. Veio agregar muito. E para quem trabalha com caderno de encargo, com o banco, por exemplo, que você precisa ter todo o detalhamento, a metragem, toda a especificação bastante... Olha, o nível de exigência de caderno técnico de banco é algo que realmente você precisa estar muito, muito ciente do que você está fazendo, porque eles pedem a especificação mesmo, detalhamento de especificação, né? Oi, tá ouvindo? Oi, tá me agora ouvindo? Agora voltou. Voltou? Isso. Estava falando que essa especificação do caderno técnico de banco, do caderno de encargo, essas coisas todas, ela é muito, muito específica. E eu fico imaginando que o BIM deve ser duas mãos na roda, né? Porque ele ajuda demais. Era algo que, imagina, antes a gente fazia no canetão. Já tem sido uma exigência, Marina, dos bancos usar o BIM, não? Ou aceitam AutoCAD e tal? Nesses dois bancos com que eu trabalho ainda não é exigência, mas eles estão ambos em processo de implantação. Aí eu não sei quanto tempo vai demorar para que eles exijam que os escritórios de arquitetura terceirizados entreguem realmente todos os projetos em IFC ou extensão assim de um sistema BIM, né? Hoje nós usamos lá no escritório por decisão da empresa mesmo, porque isso facilita os nossos processos internos. Sim, né? Sim. Agiliza. E facilita mesmo. Eu ainda não migrei pro BIM, não, mas eu já sou apaixonada para ele. Toda vez que eu travo com alguma coisa no AutoCAD, eu fico falando chupa AutoCAD. Se eu estivesse no BIM, eu estava resolvendo isso mais rápido. Ele é um sistema que no início é mais trabalhoso, demorado, né? Mas depois flui, vai muito bem. Legal demais. É inevitável, gente. Essas tecnologias vêm. Lembra que a gente falou que a gente tem que estar estudando, tem que estar se atualizando. As tecnologias vêm, elas vêm para ficar. Lá no nosso bônus do Rui, você já viu a aula do Rui, Marina? Já vi, maravilhosa. Cara, o Rui explode a caixa da gente com a visão de para onde o BIM está indo. É uma coisa assim surreal. Eu não vou falar nada porque eu quero que você venha pro lado de cá e que você assista a aula. Mas ele explodiu minha cara, eu fiquei apaixonada. Você só vê em meu comentário, Ronaldo. Caraca, Rui! Caraca! Eu assisti essa aula já, é muito boa mesmo. É muito legal, porque a gente consegue ver que a evolução, gente, ninguém para a evolução. Ninguém para a evolução. Essas coisas a gente tem que estar se atualizando, tem que estar se renovando. E quando você trabalha com uma instituição de grande porte, como a Marina trabalha, isso acaba sendo uma exigência do mercado. Para você trabalhar nesse nicho, você tem que realmente estar comprometido com o resultado, estar comprometido em entregar um bom trabalho, porque o nível de exigência, de comprometimento que você tem que ter com essa instituição, quer dizer, não é uma instituição brincadeirinha. Eu lembro que quando eu estagiei no Banco do Brasil, as regras de lá eram muito sérias, eram muito ponderadas, os posicionamentos lá, as pessoas que eles contratavam eram pessoas que eles realmente faziam um acompanhamento mais próximo, no sentido de instruir, de falar, olha, é assim, é assim. É aquilo que você estava falando, né? Você quase tem que fazer um mini curso na época a gente não fazia mini curso não, mas eu imagino que hoje em dia deve ser algo assim, porque as coisas vão se atualizando, né?
né? Os padrões que eles têm de utilização, se você quer entrar com um padrão novo, ou se você quer propor alguma coisa nova, tem que ser muito bem pensado, tem que estar muito alinhada com isso que a Marina está fazendo, que é exatamente essa concepção de produtos, de ambientes, enfim. E muita ergonomia, muita ambientação, muita acessibilidade, o tempo inteiro, cara, a gente quase decora 90-50, né? Não tem jeito. 90-50 é fichinha, tem todas as outras depois, né? É muita coisa. É muita coisa que você tem que Mas estar de olho. É um nicho muito interessante. Muito interessante. Porque tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho nesse nicho. Não falta trabalho. Nunca. E botou o pé lá dentro, cara, é impressionante, né? Basta você conseguir botar o pé lá dentro. Você precisa de fazer concorrência para poder entrar dentro de um processo desse, Marina? Precisa, né? Precisa, sim. Isso é fundamental porque é a peneira, tá, gente? Nesse ponto de concorrência é a peneira. Então você se prepara, passa pela peneira, agora botou o pezinho lá dentro, você tem serviço que não acaba mais. Exatamente. Marina, um prazerzaço ter você aqui. Estamos dando o tempo da live aqui, já deu 21 horas, mas assim, dá pra gente tricotar um monte. Se você que tá aí do outro lado quer tricotar mais com a gente, vem pro lado de cá, vem para as nossas áreas. Esses tricôs aqui a gente acaba fazendo lá nas aulas, gente. Vocês não têm... A gente começa a falar de uma coisa, daqui a pouco a gente fala de outra, aí um lembra. Vamos encerrar, gente? Vamos. Aí um lembra de uma coisa. Não, peraí, que ainda tem mais coisa. E se deixar, a gente vara a madrugada dentro. É muito bom. É muito uma terapia quase. Muita conversa. É uma terapia, tem dia que é terapia mesmo. Foi um prazer gigante, viu? Eu que agradeço o convite de vocês, adorei estar aqui, conversando um pouquinho, passando um pouquinho da minha trajetória e mostrando o quanto é interessante essa área da arquitetura comercial, o quanto de trabalho ainda a gente tem para fazer nesse nicho, que é muito recompensador. Gente, venha, tá vendo? Vocês acham que vocês já sabem de tudo de nicho? Não. Vocês acharam que vocês entenderam o nicho, vocês vão descobrir que tem mais nicho ainda pra vocês trabalharem. Por isso que a gente fala que é um mar, é um marzão. Vem pra cá, vem pro lado de cá, vem se especializar, porque faz muita diferença. Marina, te admiro demais. Imagina, você é fera, te admiro demais. Você é fera e brigadíssima por compartilhar com tanto desprendimento, com o coração tão aberto assim, a tua profissão e a tua atuação. Isso, gente, é uma das coisas que a gente mais se orgulha dos nossos alunos, porque do mesmo jeito que eu e a Débora decidimos fazer com todo mundo, que é abrir, trazer esse conhecimento de forma simples, de forma direta, de forma franca, os nossos alunos têm feito isso também e a gente fica muito feliz. Porque essa é uma cadeia que a gente, todo mundo de mãozinha dada. Isso aí, uma equipe. Ai, obrigada. Um beijo bem grande, viu? Beijo, obrigada pela oportunidade. Boa noite. Nada, boa noite, tchau. Tchau. Gente, eu vou continuar com vocês aqui 2 segundinhos para avisar para vocês que nós estamos com matrículas abertas para o curso Formação em Projeto Comercial, o nosso curso fechado aqui da Escola de Projeto Comercial. Se você ainda não fez a sua matrícula, você tem até às 11h59 de hoje, dia 11 de novembro de 2020. Você não dizer que é 11 de novembro de 2021, né? Você tem até às 11h59 de hoje para poder estar fazendo a sua matrícula com R$500 de desconto. Manda um direct pra gente, fala com a gente lá no grupo do WhatsApp. Então o grupo tá fechado, Clélia, como é que eu faço? Clica lá, tem lá o meu telefone da Débora, pode chamar a Débora. Primeiro chama a Débora, se você não conseguir falar com ela, me chama. Porque a Débora é que está coordenando essa parte de ingresso dos alunos. Então, assim, fala com ela, a gente negocia, a gente vê como é que a gente pode facilitar para você estar do lado de cá. A gente tem as nossas limitações também, mas o que a gente quer é que você venha para fazer parte desse time de profissionais, assim, incríveis que a gente tem do lado de cá. Tá bom? Boa noite para você, foi um prazer. Amanhã quem vai estar aqui é a Débora, fazendo a entrevista com a Stephanie, vale a pena demais. E amanhã, às 9 horas, a gente vai ter um resumão do que foi o curso Projeto Comerciais Primeiros Passos. As nossas matrículas vão até sexta, tá? Mas amanhã e na sexta, na quinta e na sexta, vai ser o valor cheio. O desconto de R$500 é só até hoje. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade, não. Vem pra cá.
Vale muito a pena, viu? Beijo bem grande para vocês, beijo a todo mundo que está aqui. Marina já compartilhou muitas dicas no nosso grupo, isso ajuda muito os iniciantes, a Bel estava falando, a Nitz falou que foi demais, vamos tricotar mais na aula, isso aí. A outra Marina, a Média Marina falou, entrevista maravilhosa. Gente, vocês é que são maravilhosos, viu? Obrigado pela presença de todas e de todos, um beijo bem grande. Até amanhã, 9 horas da manhã. Tchau, tchau.